Fala galera, tudo bem? Canal Não Se Compara no ar. A gente está começando o nosso primeiro plantão de notícias da terça-feira do ano. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro do canal Não Se Compara, @NSCompara no Instagram, no YouTube. Quem não conhece a gente, segue o nosso canal, ativa o sininho, dá o like nos nossos conteúdos. A gente tem tudo sobre o Botafogo, sobre o nosso glorioso. A gente faz lives segundas e quintas-feiras, sempre ao vivo. Mesa redonda, muita análise tática, muita análise de jogo. Somos o canal de arquibancada e trazemos aqui também para vocês um apanhado das notícias importantes do dia, com muita análise, muito conteúdo para vocês, tá? Hoje a gente vai dar uma passada no principal noticiário do Botafogo, que fala muito da proximidade do Rafa Benítez em poder fechar com o Botafogo, né? Tá em conversas avançadas com o John Textor. Vamos falar também das propostas que o Botafogo recusou pelo Newton, projetar um pouco o jogo de amanhã, que muito provavelmente vai ser com o Carlos Leiria de fato à beira do campo. A gente tem a final da Supercopa no próximo domingo, dia 2, a volta do time titular amanhã, então tem muito para a gente girar hoje aqui de notícia para vocês. E a gente pode começar falando do Rafa Benítez, né? O Rafa Benítez é um grande técnico europeu, enfim, está em contato direto com o John Textor. Eles são muito amigos, né? O Botafogo tem ele como alvo, nesse momento veicula que ele é o alvo principal para fechar como técnico para o Botafogo. E desde ontem vem suscitando muitos debates, né, sobre riscos e benefícios da gente fechar com esse técnico. Enfim, será que é bom para o Botafogo ter um cara que já tem mais de 60 anos, que não tem um grande trabalho na Europa em alto nível já há alguns anos, né? Poxa, mas é um cara muito grande, será que aqui no futebol brasileiro ele consegue desenvolver um grande trabalho? Enfim, na minha opinião, a gente tem em relação ao Rafa Benítez, muitos prós e contras, né, que valem ser pesados para a diretoria, né? Então, assim, é inegável que ele seja um técnico de altíssimo nível, né? Assim, nos últimos 25 anos, possivelmente ele foi um dos maiores técnicos europeus, né? Ele viveu o auge dele ali na primeira década do século XXI, entre 2000 e 2010, ali até 2012, 2013 ele estava em grande nível. Tem trabalhos longevos na carreira muito significativos, né? E para mim ele tem um grande mérito de ter levado um time como Valência, que é um time médio da Espanha, ao topo na Espanha, né? E quase ao topo da Europa, né? Competindo ali com os grandes tanto da Espanha quanto da Europa, né? Em 5 anos no Valência ele foi bicampeão espanhol, chegou a 2 finais de Champions League, perdeu em 2000 para o Real Madrid, depois perdeu em 2001 para o Bayern de Munique nos pênaltis. E depois, em 2004, ainda conseguiu ganhar a Copa da UEFA, né? Então, trata-se de um cara que fez aí 3 finais europeias com o Valência, botou o Valência no topo da Europa praticamente, um time em evidência que revelou diversos jogadores espanhóis, tanto para a seleção espanhola quanto para o mundo. Depois ele foi para o Liverpool, né? E no Liverpool, é bem verdade, ele não conseguiu ser campeão inglês, mas fez o Liverpool, que não chegava a uma final de Champions desde a década de 80, a chegar a 2 finais de Champions, né? Levou o Liverpool a 2 finais de Champions contra o Milan. Quem não lembra da final épica de 2005, né? A Batalha de Istambul, aquela virada histórica do Liverpool sobre o Milan, era com ele, à beira do gramado. Depois, em 2007, perdeu a final para o Milan, mas ganhou Copas Nacionais, esteve em alta no campeonato da Premier League, apesar de não ganhar. Na época tinha um time muito forte, o Chelsea, né? O time do Mourinho era um time muito forte naquela época, e o United do Ferguson, né? Então a competição lá era dura, e ainda tinha aquela geração do Arsenal em transição, né? A geração do Henry, do Bergkamp. Então era um futebol muito, ainda mas naquela época então era muito competitivo, e mesmo assim ele fez um trabalho excelente, né, à frente do Liverpool. De lá ele migrou para a Itália, ficou uns anos na Itália, treinou a Inter de Milão logo depois que o Mourinho saiu da Inter em 2010. E não foi bem na Inter. Na verdade, aquele lá não foi bem, ficou 6 meses, ganhou Supercopa, Mundial de Clubes, né? Tem até uma certa experiência nesse torneio que a gente vai disputar. Depois treinou o Napoli, fez um trabalho aí de 2 anos no Napoli, conseguiu... Não é o Napoli poderoso de hoje, mas já era um Napoli em reconstrução, com o Cavani comandando o time. Ele conseguiu ser campeão da Copa da Itália, da Supercopa. Eu considero um bom trabalho com um time que na época estava longe de ser um time principal da Itália. E depois no Newcastle, né? Que é um time que estava na segunda divisão, um time tradicional da Inglaterra, mas que não tinha o poder financeiro que tem hoje, estava naquela transição, e ele conseguiu, em 2 anos e meio lá, né, fazer o Newcastle voltar para a Premier League, que é a primeira divisão deles. Então é um trabalho que vale a pena ser citado, né, um técnico muito grande, sem dúvida. Futebolisticamente, o que fica de dúvida para nós é se ele ainda é capaz de entregar um trabalho de tanta qualidade e tão longe da terra natal dele. Eu sinceramente acho que sim, a gente debateu isso ontem na nossa live. O nível do futebol
tanto sul-americano quanto brasileiro, ele é abaixo do futebol europeu, então acho que esse técnico é um técnico que é perfeitamente capaz de chegar aqui e fazer um grande trabalho. E fora das quatro linhas, eu acho que aí é um ganho enorme, né? Um ganho enorme para o Botafogo de marketing, de fortalecimento da marca. É inimaginável para qualquer botafoguense, há 3, 4 anos atrás, imaginar que o Botafogo estaria próximo de contratar um cara desse tamanho, né? E seguramente ele seria a maior contratação de um técnico europeu para o futebol brasileiro, assim, mas de longe. Não tem nem comparação, por exemplo, com o Jorge Jesus, quando veio para cá, que é um técnico que nunca ganhou nenhum título europeu, só ganhou títulos domésticos, e em Portugal, que não é uma das principais ligas da Europa, né? Que são a Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha e França, né? São as 5 principais ligas, top 5 de ligas da Europa. Então, Portugal não está nesse top 5. Então, seguramente, ele é um técnico que está abaixo desses caras, como Rafa Benítez, José Mourinho, Jupp Heynckes, Otmar Hitzfeld, os caras que ganharam a Europa, foram campeões europeus em diversos clubes, etc. Então, acho que fora das quatro linhas, assim, é um ganho absurdo para o Botafogo. Dentro das quatro linhas pode ser que também seja. Então, existem prós e contras que o Botafogo tem que pesar, né? A sua diretoria tem que pesar. E um outro ponto que eu acho importante citar é que certamente vai ser uma comissão técnica muito cara, porque ele é um cara muito grande. Então, tem que ver se vale a pena investir tanto dinheiro nessa comissão técnica. O Botafogo acabou de não ficar com um técnico que tinha uma proposta maior, salarial, enfim, e o Botafogo não quis cobrir, né, a princípio, é o que se sabe. Então, acho que o Botafogo precisa ter muito cuidado com isso, né, de investir num cara que tem 64 anos, ele não é um cara de ideias novas. É um risco nesse sentido, mas tem muitos prós e muitos contras, e claro que para o fortalecimento do Botafogo seria uma coisa absurda, né? Então, assim, eu sinceramente sou a favor da tentativa. Se o Botafogo puder pagar, eu acho que contrataria, sim. Em relação ao clássico de amanhã, a gente tem a estreia do time principal, finalmente, né? O Botafogo, ao contrário de outros cariocas, conseguiu se manter ali em quinto lugar, então acho que é bom para o Botafogo se classificar. Existe também esse debate, poxa, será que é melhor o Botafogo não estar nas finais do Carioca, liberar algumas datas do calendário, não desgastar o elenco? Eu acho complicado, eu fico muito dividido nessa opinião, porque apesar de ser um torneio que não é benéfico financeiramente, é um torneio tradicional e acho que não pega bem para o Botafogo não se classificar durante tantos anos seguidos para as finais do campeonato. Acho que o Botafogo, com o time principal jogando, vai ter que fazer muita força para não estar lá, porque o nível dos times menores é baixo. Então, acho que o Botafogo tem tudo para se classificar a princípio, né? Vamos ver. Mas o jogo de amanhã é um jogo importantíssimo, né? Porque é um clássico, o Botafogo defende uma invencibilidade, se não me engano, de 3 anos contra o Fluminense, então obviamente que a gente não quer perder. E é um jogo importante para o Botafogo ganhar entrosamento e ganhar competitividade para o jogo de domingo, que aí sim, o primeiro compromisso importantíssimo da temporada, embora seja um campeonato de jogo único, é um campeonato festivo, né? Não tem tanta importância, mas ninguém quer perder para um grande rival local uma final de Supercopa, né? Embora esse jogo, na minha opinião, não influencie em nada o resto da temporada. Mas ninguém quer perder, a gente quer ganhar, é um título que o Botafogo não tem, apesar de ser um título pequeno. E a gente tem a estreia do Arthur, né? O Arthur é um cara que chegou e já me agradou muito na atitude, né? Me agradou muito nas entrevistas, me agradou na forma dele se colocar, respeitando a camisa, respeitando a instituição, se colocando à disposição para os jogos importantes. Os vídeos que a gente viu dele treinando mostram que ele de fato tem muita qualidade, então estou gostando da atitude dele, acho que ele vai ser titular naturalmente. Agora, um ponto importantíssimo que o botafoguense precisa entender é que apesar da gente ter 10 saídas, né? Foram 10 saídas do ano passado para esse ano, a gente perdeu apenas entre aspas, né? Apenas 2 titulares, mas para mim os 2 titulares mais brilhantes do time, né? Luiz Henrique e Thiago Almada. E vai ser muito difícil o Botafogo repor 2 jogadores desse quilate, né? Foram 2 jogadores que entregaram demais, um resultado esportivo absurdo em tão pouco tempo, né? Uma coisa histórica, tanto para o Botafogo quanto para o futebol brasileiro. Então a gente não deve se frustrar achando que o Arthur, que é um bom jogador, na minha opinião, ele não chega para suprir essa ausência do Luiz Henrique. Ele chega mais para suprir a ausência do Júnior Santos. Para mim, são jogadores mais próximos. O Luiz Henrique é um jogador, para mim, acima deles e que é difícil de achar no mercado, né? O Botafogo achou um craque no mercado ano passado. E achou não, né? Foi lá e pagou a multa, né? Não achou, foi lá e pagou.
Mas o botafoguense tem que entender que não vai ser tão brilhante, talvez, mas é um jogador que, jogando na posição de origem dele, não fora da posição, como ele jogou no Palmeiras, ele tem tudo para render muito ao Botafogo, né? E acho que nesse momento inicial, o Savarino deve jogar mais centralizado, porque o Botafogo tem para as pontas opções como o Matheus Martins, de um lado, e o Jefinho, e do outro, o Arthur. Então, provavelmente, o Savarino vai ser centralizado no seu jogo, mas acho que é um cara que tem total condição de desempenhar muito bem esse papel e a gente tem todas as condições de ganhar o Clássico e ganhar a Supercopa no fim de semana, né? E a princípio vai ser também com o Carlos Leiria à frente do time, inclusive no fim de semana. Acho difícil que dê tempo do Botafogo ter um técnico a tempo. Esse é um ponto que pode me preocupar, porque eu não gostei do que vi do time do Carlos Loureiro no estadual, não só pela parte técnica dos jogadores, mas pela parte tática, times muito espaçados, com pouquíssima criatividade técnica, assim, bagunçados e mal treinados, na minha opinião. Então, acho que ele tem que fazer o básico, menos é mais nesse caso, ele tem que botar o time que jogou 2024 inteiro junto, botar eles para jogarem do jeito que eles estão acostumados a jogar, estão acostumados a vencer, sem inventar, com a entrada do Matheus Martins na esquerda, do Arthur na direita, Savarino centralizado e Igor Jesus na frente. A fase defensiva do Botafogo é toda a mesma, a gente não perdeu nenhum titular. O que preocupa é que a gente perdeu muito banco, né? Então, a longo prazo, para a sequência da temporada, o Botafogo precisa fortalecer o seu banco, ter opções de banco, que a gente não tem nesse momento, né? E ainda tem risco de perder jogadores, como o Cuiabano, que teve uma proposta por ele, e o Botafogo tem o risco de perder esse jogador, né? E me agradou muito a postura do Igor Jesus, que recusou a primeira proposta da Inglaterra, que quer ficar no Botafogo, entende o projeto de carreira dele, né? E acho legal quando a vontade do jogador se sobrepõe à vontade do empresário, que é sempre de vender mesmo. Então me agradou muito a postura dele também. Fiquei feliz. Esse é um cara que ganha pontos com a torcida também. E é isso, tem tudo pra gente começar, de fato, esse ano de 2025, a partir de amanhã, com grandes jogos, com o pé direito, né? Confiando muito na base do nosso time, que é a mesma do ano passado. Acho que o Botafogo precisa ainda contratar muito, fortalecer o banco, ter opções, né? Quanto mais competitivo é um elenco, mais os jogadores que são titulares entregam em campo. Isso é quase uma coisa que está no subconsciente do jogador, é normal. Mas estamos confiantes para que o Botafogo desempenhe um bom papel amanhã. E é isso, galera. A gente vai fazer mais um giro na quarta-feira, um plantão de notícia na quarta-feira, pré-clássico, e na quinta-feira a gente volta aqui no nosso canal, aí ao vivo, tá? A partir de 9 da noite a gente começa a nossa live aí de pós-clássico e pré-final da Supercopa de domingo. Quem ainda não se inscreveu no canal, ativou o sininho, deixou aquele like, faça isso, compartilhe o nosso conteúdo para mais botafoguenses terem acesso ao nosso conteúdo. Um abraço, galera!